Olá, boa noite. Confira os principais destaques do repórter Canção Nova de hoje. Nicarágua, Conferência Episcopal segue mediando protestos apesar dos conflitos com o governo. Morre Dom Cipriano Chagas, monge beneditino que ajudou na compra da primeira rádio da Canção Nova. Pesquisa, nem cartão de crédito nem de débito. A forma mais frequente para o pagamento do brasileiro ainda é o dinheiro. Mas as vendas online aumentam e um dos motivos é a facilidade de pagamento que a rede oferece. Lazer, um passeio a Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira. Um lugar privilegiado pelo clima, gastronomia e pelas belezas naturais. No especial 40 anos da Canção Nova, vamos conhecer os primeiros passos para o ingresso à vida missionária. Tudo isso você acompanha agora no repórter Canção Nova. A Igreja Católica da Nicarágua afirma que vai continuar exercendo o papel de mediadora entre o governo de Daniel Ortega e opositores, apesar de ter sido chamada de golpista. O país enfrenta uma grave crise política desde abril deste ano, com protestos e perseguições aos católicos. Milhares de pessoas tomaram as ruas da Nicarágua neste domingo contra o presidente Daniel Ortega. O país de 6 milhões de habitantes se transformou em palco de violentos conflitos entre o governo sandinista de Ortega e opositores. A onda de protestos começou em abril, após o governo aprovar reformas sociais como a da Previdência. A enxurrada de manifestações levou Ortega a recuar das reformas. Mas desde então, o presidente da Nicarágua tem sido acusado de abusos e corrupção pelos opositores, que pedem a saída dele. De um lado, ele conseguiu o apoio do empresariado, que foi essencial para que ele conseguisse algum desenvolvimento econômico no país. Este apoio do empresariado veio em conjunto com o apoio da Igreja Católica na ocasião. Por outro lado, ele conseguiu manter um diálogo aberto com os Estados Unidos, apesar do seu histórico contrário aos Estados Unidos, mas manteve aí uma situação de diálogo aberto e não teve aí o governo americano contra ele. E um terceiro aspecto importante é que ele tinha um apoio econômico da Venezuela, que aconteceu nos vários países bolivarianos. A hora que o preço do petróleo despenca, esses países não contam mais com esse apoio econômico e aí você precisa reverter toda a equação econômica do país. Estima-se que até agora mais de 360 pessoas morreram por causa da escalada de violência na Nicarágua. O país, em que 58% da população é católica, a igreja tem sido mediadora dos conflitos e vem sofrendo perseguição. Então, quando começaram os conflitos mais violentos, a igreja acolheu os feridos, a igreja acolheu os perseguidos, e isso começou a incomodar o governo, que começou a perseguir a igreja. Semana passada, estudantes se esconderam no interior da Igreja Católica da Divina Misericórdia, em Managuá, depois que soldados do governo abriram fogo contra eles na Universidade Nacional Autônoma da capital nicaragüense. Desde junho, quando o cardeal Leopoldo Brenes assumiu o papel de mediador de um diálogo para superar a crise, 7 igrejas foram alvo de ataques. O cardeal havia pedido a antecipação das eleições de 2021 para março do ano que vem. Ortega está no poder desde 2007 e vem cometendo o que os especialistas chamam de abuso da democracia. E o que nós notamos é que houve um distanciamento do discurso de igualdade, que às vezes pode ser entendido como positivo, da realidade que aconteceu com o país. E este distanciamento leva aí a uma perseguição daqueles que são os principais as principais forças políticas do país. A Igreja Católica, quando a gente olha do México até a Terra do Fogo, ela tem um papel muito importante na América Latina. Neste domingo, após presidir a Santa Missa, o cardeal disse que a Igreja Católica é vítima de perseguição. A pedido da Igreja Católica da Nicarágua, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre tem planejado ações baseadas na informação, oração e ajuda. Nas próximas semanas, representantes desta obra irão até a Nicarágua avaliar a situação da igreja local. Porque muitos padres estão celebrando de forma escondida, já porque começa uma repressão, então eles também não têm meios, para se sustentarem e nem para ajudar o povo. O Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, também exortou os bispos da América Latina a continuarem sendo defensores dos direitos humanos e mensageiros da esperança. Deus te salve Maria.
María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Uma estudante brasileira foi morta nesta segunda-feira após ser atingida por tiros. A morte aconteceu no sul do país, Manágua, e revela o drama vivido pela população. A brasileira Rainéia Gabriele Lima era aluna do 6º ano de medicina na Universidade Americana de Manágua. Ela teve o carro metralhado nesta segunda-feira, Dia Nacional do Estudante na Nicarágua. Rainéia morreu com um tiro no peito. Em nota, o Itamaraty condenou o crime e pediu esclarecimentos ao governo de Daniel Ortega. Abre aspas. Diante do ocorrido, o governo brasileiro torna a condenar o aprofundamento da repressão, o uso desproporcional e letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações coordenadas pelas equipes de segurança. Fecha aspas. O crime contra a universitária brasileira acontece em meio a uma crise sociopolítica, com manifestações contra o presidente Daniel Ortega. A repressão do governo já deixou entre 277 e 351 mortos, conforme o levantamento das organizações humanitárias locais e internacionais. Em entrevista ao canal Fox News, o presidente da Nicarágua foi questionado se renunciaria ao poder para acabar com a violência e ajudar seu país. Daniel Ortega foi taxativo. Fomos eleitos pelos eleitores e o nosso período eleitoral termina com as eleições de 2021, quando teremos nossas próximas eleições e então veremos quem será escolhido para a nova administração. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos responsabilizaram o governo da Nicarágua por assassinatos, execuções extrajudiciais, maus-tratos, possíveis atos de tortura e prisões arbitrárias. Nas ruas, os estudantes, em vez de caras pintadas, usam máscaras assustadoras que escondem a face de uma geração com medo de terem suas vidas interrompidas, como a da estudante brasileira. E mandam recados para o presidente da Nicarágua. Seu tempo acabou. A maioria do povo pede sua renúncia e o fim da opressão para deixar o poder. A Nicarágua já decidiu, está livre. As ruas pertencem ao povo da Nicarágua. As pessoas unidas nunca serão derrotadas. Determinados, empunham bandeiras da Nicarágua e mochilas crucificadas que simbolizam a perseguição que enfrentam nos dias de hoje. Como estudante, sou a favor do diálogo, que é a única maneira pela qual a Nicarágua pode ser livre novamente. Vamos continuar até que Daniel Ortega vá embora. Não temos medo do regime e vamos continuar seguindo em frente sempre. Morreu no Rio de Janeiro aos 95 anos Dom Cipriano Chagas, fundador da Comunidade Emanuel. Pregador da renovação carismática, o monge beneditino também foi um grande motivador da comunidade Canção Nova, doando o primeiro gravador de rolo, que possibilitou a evangelização pelos meios de comunicação. Mineiro de Passos, Wagner Sintra Chagas nasceu no dia 13 de fevereiro de 1923. A vida do até então Wagner é marcada por curiosidades. Se formou em contabilidade e economia em São Paulo. Convocado para a Segunda Guerra Mundial, Sintra não esteve no campo de batalha, mas contabilizou a guerra como locutor da BBC de Londres. Namorou, casou-se aos 31 anos, teve um filho que morreu no nascimento. Após um ano, foi a vez da esposa morrer repentinamente. Após essas duas grandes perdas, Wagner conhece o mosteiro de São Bento. Com 42 anos de idade, é ordenado sacerdote e escolhe o nome de Cipriano. Em 1976, funda a Comunidade Emanuel aqui no Brasil e, logo em seguida, em 1979, inicia os trabalhos de evangelização e formação espiritual através da revista Jesus Vive e é o Senhor. Dom Cipriano deixa como legado 50 livros publicados e um acervo de mais de 6.000 palestras gravadas em áudio. O velório realizado no mosteiro, que o recebeu em 1958 no Rio de Janeiro, iniciou às 9 da manhã. Amigos, pessoas que Dom Cipriano acompanhou espiritualmente, realizaram os últimos agradecimentos ao monge beneditino. Como monge, como cristão, ele tem um grande legado ao Brasil e à nossa arquidiocese, que é a Comunidade Emanuel e todo o trabalho da renovação carismática logo nos seus inícios aqui no Brasil. Fundou a revista, fundou a Comunidade Emanuel, que a arquidiocese reconheceu como associação de fiéis,
E, além disso, todo o trabalho da vida de evangelização e de oração também deixa legados sociais, uma escola modelo, trabalhos que são consequências da vida de oração. A própria Sagrada Escritura diz que vale mais o dia da morte do que o do nascimento. E a gente percebe isso em Dom Cipriano, né? Hoje, quando ele se vai, ele se revela cada vez mais as facetas de tudo que ele construiu, que ele viveu, que ele deixou como exemplo e como testemunho. Se puder falar uma palavra apenas, eu digo que ele é entregue a Deus. Dom Cipriano se entregou inteiramente a Deus e nos ensinou isso. A missa de corpo presente foi celebrada pelo abade Dom Felipe Silva e o enterro ocorreu na cripta do próprio mosteiro. Foram 60 anos vivendo aqui no Mosteiro de São Bento, andando por esses corredores. Dom Cipriano não se contentava com uma vida de oração somente dentro dos muros. Muito expansivo e atuante, foi ele que ajudou a Canção Nova na compra da sua primeira rádio e início dos trabalhos de evangelização. Dom Cipriano foi assim um arauto, não só na direção espiritual, na pregação de retiros, especialmente na linha de cura interior, mas também nos inícios da Canção Nova, quando nasceu a Rádio Canção Nova. E por falar em homens excepcionais, o Papa Francisco segue fazendo história e até mesmo virou estampa de camiseta. É isso mesmo, estampa de camiseta, com um desenho de super-herói ou até mesmo de super-papa. A venda dessas camisetas está ajudando as obras sociais do Vaticano. Tudo começou com uma inspiração, o desejo de retratar o novo Papa do jeito que o percebia. Um homem simples, com sua tradicional maleta, o símbolo do seu time do coração, a cruz no peito e uma força que não vem dele, mas os valores que ele carrega. Mauro Pallotta, mais conhecido como Maupau, teve essa sensibilidade e escolheu um muro dos arredores do Vaticano para se expressar. Todo artista, em certo sentido, é um instrumento social. E eu usei meu conhecimento em desenho para sintetizar uma ideia sobre o Papa Francisco que não era só a minha, mas a de tantas pessoas. Eu fiz questão de colocar sua bolsa e escrever nela valores, porque ele carrega consigo estes valores cristãos para levar a tantos lugares, especialmente às periferias do planeta. Eu quis representá-lo muito humano, ele tem um pouco de barriga, usa os óculos de grau, ou seja, não é um super-herói como o conhecemos nos filmes, mas sim um super-herói humano. A arte no muro não durou muito, mas seu efeito ganhou o mundo. Muitos se identificaram com aquela imagem de um super-herói possível, real, e que não era forte porque tinha poderes, mas porque tinha bondade. Maupau nos contou que teve a oportunidade de se encontrar com o Papa para entregar o desenho e garantiu que se divertiu com sua imagem. O dia que me encontrei com o Papa Francisco foi emocionante. Eu tinha medo porque não sabia se ele tinha gostado ou não do desenho, mas ele se divertiu com a imagem que fiz dele e me tratou com muito carinho. Essa é a Borgopio, uma das famosas vielas da região do Vaticano, muito conhecida pelos restaurantes e também pelos prédios típicos do centro de Roma. Muitas pessoas de todo o mundo passam diariamente por aqui. E este foi um dos motivos que fez com que o artista escolhesse justamente esta rua para fazer a pintura do Papa. Num dos comércios da região encontramos a camiseta. Este é apenas um dos pontos de venda. O projeto é do Vaticano, que quis lançar não só uma coleção, mas principalmente um convite: se unir ao Papa para ser também, em diversas realidades do mundo, heróis do cotidiano. Graças a empreendedores que quiseram acreditar e divulgar esse desenho, fizemos um acordo direto com o Vaticano e nasceu esse projeto que ganhou o nome de Ordinary Heroes, ou seja, heróis do cotidiano. Então pensamos em estampar esse desenho em camisetas, vendê-las e com esse dinheiro transformá-la em dom para os outros. É um convite a todos a assumir a responsabilidade de poder fazer pequenos gestos heróicos, que não são complicados. Cada um de nós, na sua própria realidade, pode a cada dia fazer algo de bom para o próximo, ou seja, ser um herói do ordinário, do dia a dia. O dono deste comércio se sente feliz de fazer parte do projeto.
É um projeto muito importante, pode ser inclusive um meio para chegar em muitas realidades, já que se trata de um desenho, mas é uma imagem cheia de significados, pois não é só um herói, e sim um homem de valores, de fé. Sou muito feliz de ter na minha loja essa camiseta. Tantas pessoas passam por aqui todos os dias e elas têm gostado disso. Espero que essa mensagem se espalhe pelo mundo e possamos ver cada dia novas atitudes de amor para com o próximo. Encontramos uma brasileira por aqui, já usando a camiseta do Papa. Ela trabalha na região da Borgopio e quis também carregar a imagem e a proposta dos heróis do cotidiano. Com certeza, ainda mais agora, que com tantos problemas que o mundo no geral está passando, eu acho que é interessante mostrar mais para as pessoas o quanto é importante a solidariedade, não é que devemos pensar sempre só em nós mesmos, nós devemos pensar no próximo sempre. Daqui a pouco, o que os jovens estão procurando nas redes sociais? Uma pesquisa está sendo preparada e será apresentada para os bispos no Vaticano. E vendas online aumentam e um dos motivos é a facilidade de pagamento que a rede oferece. Em outubro deste ano, bispos do mundo inteiro se reunirão no Vaticano para o Sínodo sobre os jovens. E para entender o papel da juventude na igreja, uma pesquisa será apresentada sobre o que os jovens têm buscado nas redes sociais. Olhando assim, Denilson parece um jovem como muitos outros, que gosta de postar tudo nas redes sociais e fica muito tempo nela. Isso em partes é até verdade, só que há um sentido especial por trás de tudo isso. O que eu gosto de fazer é mostrar o meu cotidiano, a minha vida pessoal, aquilo que eu vivo com o próprio Deus, para que eles percebam que eu sou uma pessoa normal. Então, rio com o pessoal, a gente posta alguma coisa divertida, existe uma porta de entrada a partir de boas fotos que a gente busca colocar, eles se sentem atraídos e de repente ele vê, poxa, ele está online, né? Ele está no ao vivo, e na hora que entra nós estamos orando e ali Deus consegue atingir também a vida daquelas pessoas. Usuário ativo das redes sociais há 2 anos, Denilson viu nesse meio um campo fértil para evangelizar. Eu acredito que todo mundo busca algo. Muitas vezes até o próprio ambiente da rede social nos dá a impressão de que as pessoas querem buscar algo superficial. Mas a gente sabe que no fundo, como disse, né, Santa Edith Stein, que eles buscam a Deus. Quem busca a verdade, de fato, busca a Deus. Então a gente vai mesmo nessa contramão para poder mostrar que a gente consegue ser de fato diferente, entre aspas, para algumas pessoas descolados, mas que a gente consegue viver uma experiência com Jesus. Só que, segundo pesquisa do site Aletheia, ele está indo na contramão da maioria dos jovens que usam as redes sociais. De acordo com a pesquisa, apenas 4% dos jovens no mundo utilizam as redes sociais para compartilhar sobre a fé. O que a maioria deles busca mesmo nesse universo digital são os bens de consumo e o entretenimento. Essa e outras informações reveladas pelo estudo serão apresentadas para os bispos durante o sínodo, que acontecerá em outubro e terá a juventude como tema. Hoje em dia, não podemos deixar de lado, na tarefa de evangelizar, as novas mídias. Evangelização é comunicação. E hoje a comunicação não acontece mais simplesmente nos antigos meios, televisão, a rádio. A sala de conversa, o momento de encontro, são as novas mídias. Boa parte dos jovens que manifestam interesse por questões católicas tem o Papa Francisco como principal influenciador digital. Para Dom Darcy, o modo de evangelizar do Santo Padre nestes meios é um caminho a ser seguido. A todos ele sensibiliza. Por quê? Porque é um homem que é objetivo, é verdadeiro, é capaz de dialogar com todos e, sobretudo, homem humilde, não encena na vida. Ele vive aquilo que ele fala. Portanto, ele é um testemunho crível, que as pessoas então adotam, querem para si. Caminho que nestes 2 anos, Denilson tem tentado trilhar, usando o testemunho como principal forma de evangelização.
Às vezes a gente quer evangelizar de uma forma sempre muito direta. E é interessante, precisamos de fato falar de Deus, das coisas do céu, precisamos falar dos santos, e falo sobre isso. Só que às vezes o que mais impressiona as pessoas são nos nossos gestos simples, eles percebem que até ali nós caminhamos com o Senhor. Você sabia que o dinheiro em espécie é o meio de pagamento mais utilizado pela população? A pesquisa foi realizada pelo Banco Central e revela que 96% dos brasileiros preferem utilizar as cédulas para comprar ou quitar boletos. Nem cartão de crédito, nem de débito. Apesar do avanço das tecnologias na área de meio de pagamento, a forma mais frequente de recebimento no comércio brasileiro ainda é com dinheiro. Pesquisa divulgada pelo Banco Central mostra que 52% dos recebimentos no comércio ocorrem com o uso de cédulas. Em 5 anos, o uso do dinheiro caiu, mas continua sendo o mais frequente para 60,2% da população. O cartão de crédito tem percentual de 15% e o de débito de 22,1%. Eu prefiro pagar quando tem desconto no dinheiro, né? Mas às vezes não posso, aí eu opto por crédito. Cartão para algumas pessoas é melhor pela comodidade da questão da diferença de estar pagando com prestação, com isso. Mas eu mesmo só compro no dinheiro. É uma pena que nem sempre a gente tem o dinheiro, né? Mas às vezes a gente dá aquela choradinha à vista e vale a pena. Para esse planejador financeiro, a preferência pelo dinheiro se dá principalmente pela praticidade e descontos. Por exemplo, em Brasília a gente tem desconto na gasolina, quando você escolhe a opção débito ou dinheiro. Então tem ali um incentivo para que se use o dinheiro em espécie. O uso do dinheiro, cartão de crédito ou débito varia de acordo com o valor das compras. Naquelas em que o valor é de R$10, 88% dos entrevistados preferem usar o dinheiro, 9% o cartão de débito e 2% o cartão de crédito. Quando o valor é superior a R$500, a preferência de 42% é usar o crédito. No caso de usar o cartão de crédito, é importante ter cautela. O uso do crédito ele precisa ser entendido como um dinheiro que não é meu. Se eu não tiver um domínio sobre esse uso, eu posso me perder. O estudo do Banco Central revela ainda que nos últimos 5 anos caiu a circulação de notas falsas no mercado. Apenas 23% dos entrevistados receberam algum dinheiro falsificado. Nós tivemos uma queda na circulação de cédulas falsas depois da implementação da segunda família do real. De lá para cá ela está constante. Nós analisamos as cédulas, verificamos o que está sendo feito e encaminhamos à Polícia Federal, que é quem cabe o combate desse tipo de crime. O uso do celular para compras tem aumentado cada vez mais aqui no Brasil. Mais de 30% dos usuários de rede têm esse hábito, o que tem levado aos empresários a fecharem suas lojas físicas e investirem cada vez mais nas lojas virtuais. O mundo na palma das mãos. Se o smartphone já era uma ferramenta importante na modernidade, imagine agora que o dispositivo móvel tem sido cada vez mais usado como opção para compras via internet. O Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas fizeram um estudo em todas as capitais do país. 33% dos internautas compram por smartphone. Felipe sempre foi um dos fascinados por esse tipo de recurso. De tanto comprar, abriu a própria loja virtual. Já apurou que as visitas por celular em sua página de artigos religiosos são bem relevantes. A gente tem 70% de visitas da nossa loja virtual através do smartphone. Hoje as pessoas já sabem comprar pela internet, mas agora elas estão adquirindo confiança de comprar pelo smartphone. A esposa dele, Mariane, também se inspirou. Ela vende roupas infantis pela internet. Só faz 1 mês, mas os resultados já motivam a permanência do negócio. Então eu quero foco na internet e eu vejo o crescimento da loja. Cada vez conseguir investir mais e cada vez ter um retorno melhor. As vendas online crescem a cada dia por vários fatores. São os novos consumidores com menos idade e mais acesso à tecnologia. São as facilidades de pagamento que a rede oferece e, sem dúvida, a comodidade. É tudo mais perto, mais prático, com benefícios que vendedor e cliente
podem aproveitar. Para o vendedor, ele tem a redução de custos, principalmente, redução de custos com ponto físico, redução de custos com funcionários, tem também a questão de logística, que também facilita, e estoque. Já para o comprador, acaba sendo beneficiado com relação a preços, a valores. O especialista afirma que o meio é seguro, mas é sempre bom ter cuidado. Verificar os dados daquela empresa, conhecer se existe um ponto físico, se aquela pessoa já fez vendas online. Onde você coloca o site, ao lado tem um cadeado, é um cadeado verdinho. Esse cadeado verdinho representa que aquele site, que aquela página, ela possui criptografia, o que garante a segurança dos dados. O universo que a tela oferece continua transformando a rotina de internautas, provando que a vida pode mesmo mudar em poucos cliques. A recuperação da economia e do mercado de trabalho é mais lenta do que se imaginava, levando o consumidor a queimar reservas e se endividar. E esta situação, infelizmente, é pior entre os mais pobres. Com o desemprego em alta ainda no país, mais de 13% dos brasileiros tiveram que usar reservas financeiras para bancar as contas do dia a dia, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O uso do dinheiro da poupança para o pagamento das contas levou parte dos brasileiros, especialmente os mais pobres, ao endividamento. Em junho, o levantamento do IBRE apontou que 9,8% dos consumidores se declararam endividados. Quanto ao aumento de dívida, é um dado um pouco ambíguo, porque quando a renda está crescendo, quando o PIB está crescendo, também aumenta as dívidas, porque as pessoas têm mais condições de sacar sobre o futuro, quer dizer, têm mais condições de tomar empréstimo, porque têm expectativas boas e positivas de continuarem empregadas ou arranjarem empregos melhores até. A análise detalhada dos números mostra que os mais pobres são os mais endividados. Na faixa da renda dos que ganham até R$ 2.100, pouco mais de 8% usaram reservas para despesas e 15% se declararam endividados. Entre os que ganham acima de R$ 9.600, mais de 16% usaram as economias próprias, mas pouco menos de 4% tinham dívidas. Para sair das dívidas, sem reservas e sem um emprego fixo, a mãe do pequeno Noah decidiu investir na carreira de coaching. Hoje ela ajuda mulheres a empreenderem com sucesso e dá dicas de como sair do endividamento. A minha saída foi empreender, né? Porque ir atrás de um trabalho já não seria uma opção para mim, tanto por conta do bebê, como também pela própria dificuldade, né? Então, achei no empreendedorismo uma saída. Até bazar eu fiz com coisa, vender itens em casa para conseguir pagar as contas e também ter um novo comportamento, né? Um comportamento de quem sabe lidar com dinheiro. A seguir, especial 40 anos da Canção Nova, contando como os primeiros passos de uma vida missionária. E um passeio a Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, um lugar privilegiado pelo clima, gastronomia e pelas belezas naturais. A Canção Nova completa em 2018 4 décadas de existência. Vamos aprofundar essa história sob o olhar do diácono Nelsinho Correia, que acompanha Monsenhor Jonas Abib há mais de 40 anos. Por isso, quando eu falo de Padre Jonas, para mim é falar de um pai que me formou. Ele me ensinou tudo que eu sei, tudo que eu faço. O que eu faço de bom, eu aprendi com ele. O que eu faço de ruim, eu aprendi comigo mesmo. Eu compus muito para ele, né? A música dele, né? Não dá mais para negar, o mar é Deus. Eu não falo do Padre Jonas, é dele. O mar é Deus e o barco sou eu. Mas eu falei para ele, mas nem eu falo que não dá mais para voltar, é minha. Ele falou, não adianta, ninguém vai acreditar mesmo. É
Eu conheci o Padre Jonas em 1975. 24, 25 e 26 de julho de 1975. No encontro numa fazenda, Morada do Sol, lá em Areias. Ele tocava violão, ele varria a sala, ele dava pitaco na cozinha, ele ajudava a empurrar carro que tinha atolado. E muito jovem e interessante a atração que ele exercia na juventude. O Padre Jonas, ele nunca gostou de usar batina, essa batina preta. Pouquíssimas vezes eu vi ele de batina. Ele usava camisa bem colorida, camiseta. Muito pouco usava camisa social. Eu era filho de músico, meu pai era músico, né? Tocava bandolim, cavaquinho. E eu cresci no ambiente de seresta, mas quando eu vi aquele padre tocando violão sozinho, eu voltei para casa e falei, pai, me dá um violão. Ele falou, mas por que você quer violão? Eu falei, não, que eu tenho um padre, eu vou ajudar ele, tá sozinho lá. E voltei para o próximo encontro com um violão que meu pai me deu, sem saber tocar nada, mas para ajudar aquele padre. E ele me ensinou a tocar violão, cantar. Então, um homem muito empreendedor, além do seu tempo, né, um visionário. Ele falava para mim, há mais de 30 anos atrás, o centro de evangelização. Tá vendo aqui, meu filho? Aqui vai ser um grande estádio. Tá vendo? Essa descida aqui, ó, a gente faz arquibancada. Você tá vendo? Eu, Eu tava vendo o que eu tava vendo. Eu tava vendo o lago lá embaixo. Mas ele viu. Ele falava que via uma multidão para cá, que era só mato. Eu falava, mas via uma multidão para cá, fazer o que aqui? E olha para você ver a Cachoeira Paulista hoje, anos 80, ele falava, o nosso sistema Nacional de Comunicação transou a rádio, a gente ria. Que sistema? Ué, estava tudo dentro do coração dele. Então é um homem de Deus. E eu volto a falar, não tem nenhuma idolatria, ele tem um amor de filho, o amor que muita gente tem. O que ele é para a Canção Nova, ele é a Canção Nova, ele é a raiz, ele é a fundação, ele é o fundador. Sem ele não teria nada aqui, teria uma outra coisa, mas a Canção Nova saiu do coração dele. Hoje ele chega, faz assim, né? O povo começa a chorar, o povo se emociona, só na presença dele. Para todos os colaboradores da Canção Nova, o Padre Jonas não tem mais força para pegar uma câmera, como você está pegando aí, para fazer uma pauta. Faça por ele. Ele não tem mais força para andar em direção ao povo. Ele não tem mais as pernas que ele tinha. Entendeu? Eu dizia para os filhos dele, da Comunidade Canção Nova, ele não tem mais força para pegar o dia inteiro como ele pegou. Pegava o final de semana inteiro, pegava no meio de semana, saía à noite. Ele não tem mais essa força. Mas o coração dele e a cabeça estão muito bons. Seja esses braços. Seja esse braço, o Padre Jonas. Ele quer evangelizar o mundo. Vamos ficar com o essencial. Então eu diria, com o apelo, é de voltar às origens. Voltar às origens. E ele é a origem. O coração dele. Como falou o nosso bispo, Padre Jonas, as pernas estão muito boas, mas o coração e a cabeça estão muito bons. Ele tem muita coisa para surpreender a gente ainda. Como você viu, o diácono Nelsinho Correia acompanha Monsenhor Jonas Habib há mais de 40 anos. Mas você sabe como é o ingresso à comunidade Canção Nova e a descoberta deste carisma? A Canção Nova é uma das primeiras comunidades católicas no mundo e pioneira no Brasil. Hoje, as novas comunidades católicas atraem jovens e casais de todas as idades. Na segunda fase do especial 40 anos, um passeio sobre a vida comunitária na maior comunidade brasileira. O que é o vocacional Canção Nova? Quem pode fazer parte da comunidade? Como descobrir o chamado a ser Canção Nova? No final dos anos 70, o sacerdote salesiano Jonas Habib realizava retiros para jovens do interior de São Paulo. Incomodado por Deus, lançou o desafio: deixar tudo e viver em comunidade, assim como os primeiros cristãos. Nascia uma vocação, a comunidade Canção Nova. Não foi fácil deixar pai e mãe, minha profissão, eu trabalhava, gostava do meu serviço, meus amigos, pessoas, parentes e até o meu futuro.
O primeiro núcleo de experiência de vida em comunidade tinha 8 jovens, Padre Jonas e 3 religiosas. Depois que eu comecei a viver entre os jovens em comunidade, eu cresci muito. Eu me tornei um outro padre totalmente diferente pelo fato de viver em comunidade com eles. E lá se vão 40 anos do primeiro chamado. Neste tempo, muitos responderam ao desafio de Monsenhor Jonas e construíram a história da primeira comunidade de vida do Brasil e uma das primeiras do mundo. Elka está à frente das equipes vocacionais Canção Nova, que acompanham quem deseja viver em comunidade. O jovem vinha, se sentia chamado e um membro da comunidade o acompanhava, não tinha um tempo determinado. A gente costuma dizer que o encontro vocacional é um namoro. Você namora a Canção Nova e a Canção Nova namora você e ambos vão descobrindo, não é isso que eu quero? A Canção Nova foi criada para formar homens novos para um mundo novo. O primeiro passo para viver este novo é um mergulho na intimidade da vida comunitária no carisma. Para isso existem os encontros vocacionais. A grande descoberta deste tempo é a oportunidade que cada vocacionado tem de se conhecer, de se encontrar na vocação, na vida e na pertença a Deus. As pessoas dizem, olha, eu sou melhor porque eu fiz o caminho. E lá eu pude trabalhar a minha história de salvação. E lá eu pude trabalhar a minha afetividade. Lá eu pude trabalhar a minha sexualidade. Lá eu pude tocar nas minhas feridas, nos meus traumas. No grupo vocacional de Lorena, interior de São Paulo, nossa reportagem conheceu Stone, mineiro da cidade de Machado, que está no 2º ano de caminho com a comunidade. Conhecendo a minha história, conhecendo a minha vida, quem eu sou, a história da comunidade, lendo os livros de formação do carisma. O mesmo carisma atrai solteiros acima de 28 anos, casais e viúvos, que atendem ao chamado em outro modo de compromisso. O segundo elo. Ele é convidado a viver Canção Nova dentro da realidade de vida dele, dentro do mundo dele, no trabalho, na paróquia e, claro, junto com a frente de missão a qual ele está engajado. Rafael e Mariana atuam na missão Famílias em Pé, braço da comunidade que despertou no casal o desejo de ser Canção Nova. Há 2 anos no caminho vocacional, buscam conhecer a comunidade mais de perto. Eu fui bem resistente no começo com Deus, mesmo sabendo que Ele me chamava gritando que era a Canção Nova para mim fazer o caminho. E nesse todo período Deus foi curando meu coração, eu fui sendo dócil e aceitei. Maturidade e juventude caminham juntas na comunidade. Estudo da palavra, partilha de vida e boa convivência marcam as vidas que passam pelo vocacional Canção Nova. Natália faz seu 1º ano de caminho. Cada encontro a gente vai descobrindo novas coisas e dando cada dia mais um passo, né, na vocação. O conhecimento é a base para o discernimento vocacional. O contato aprofundado com a comunidade e seu carisma é importante. Se existe uma frente de missão aí perto de você, que você conhece, vai lá, procura essa frente de missão. Ou então você entra lá no nosso site, olha onde são as nossas frentes de missão, porque talvez tenha aí na sua cidade, próxima de você, e você não sabe. A equipe vocacional vai lhe dar uma resposta. Você começa o seu caminho vocacional, você vem a engrossar as nossas fileiras e ser mais um membro Canção Nova. Se assim é, eu estou esperando por você. Venha. Depois do despertar à vocação, o vocacionado é chamado a dar mais um passo na sua vida, um ingresso ao pré-discipulado, tempo em que se aprofunda na espiritualidade e vive os primeiros passos como missionário na comunidade Canção Nova. Após muitos encontros e 2 anos de acompanhamento vocacional, o candidato à vida comunitária na Canção Nova vive um novo processo. Dar um ano da vida para Deus, deixar tudo, família, amigos, namoro, trabalho, estudos e dedicar-se ao encontro com Deus, consigo mesmo e com o outro. É a primeira etapa de formação, o pré-discipulado Canção Nova. Berço dos filhos de Dom Bosco no Brasil por mais de 100 anos, o Colégio São Manuel, na cidade de Lavrinhas, interior de São Paulo, formava os candidatos ao sacerdócio pela congregação. Há 18 anos, é a Casa da Canção Nova, braço da família salesiana, e acolhe os futuros missionários da comunidade. É o pré-discipulado Canção Nova. Então,
Eles vêm para esta casa aqui em Lavrinhas, onde hoje acontece o pré-discipulado, para viver essa experiência de vida comunitária mais intensa, fazendo essa experiência de trabalhar a sua história pessoal de salvação e, dentro desse processo, atualizar e aprofundar o seu encontro pessoal com Jesus e a sua experiência do batismo no Espírito Santo. É um tempo mais especial de formação, voltado para a formação integral do candidato, relacionado à sua experiência com Deus, às experiências primárias do Carisma Canção Nova. Aqui Monsenhor Jonas viveu e construiu sua história. Muitas das regras e comportamentos que aprendeu neste local são passados hoje aos jovens que ingressam para fazer o pré-discipulado na Canção Nova. Nesta casa, a grande descoberta é o encontro com Deus, consigo mesmo e com os primeiros passos da vida comunitária. Os jovens vivem aqui a dinâmica do trabalho, a dinâmica da vida fraterna, a dinâmica da vida de oração, pedindo a Deus esta graça de ressignificarem aquilo que viveram e não foi tão bom, mas também de aprofundar, de descobrir na própria história o chamado de Deus, de descobrir na própria história esse convite de Deus à vida consagrada, no Carisma Canção Nova. A arquiteta, Ruth veio da capital do país para a formação inicial. De família católica, sempre quis oferecer mais no trabalho de evangelização. Sentiu-se em casa quando conheceu a sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista e decidiu fazer o caminho vocacional. E aí foi dentro do caminho vocacional que eu fui conhecendo mais sobre a comunidade. O que era viver em comunidade, o que era viver os princípios, como se deu o surgimento da Canção Nova mesmo, né? E aí eu fui percebendo que era uma comunidade muito além do que só TV e rádio. Porque eu fui me identificando na vida de oração, no trabalho santificado, em tudo aquilo que a Canção Nova apresenta. Deixar tudo pela vocação exige renúncias diárias, que Ruth só consegue viver com o apoio da família. Todos os dias a gente enfrenta esse desafio de realmente renunciar a tudo para seguir a Deus, que é aquilo que Ele nos chama a viver. E ao mesmo tempo que se torna difícil, é muito bom porque a gente sabe que Deus dá o suporte, que Deus é a nossa segurança. O pré-discípulo não é membro da comunidade, é candidato em averiguação. Mais que descobrir-se Canção Nova, o trabalho é feito para que cada um descubra aquilo para o qual foi criado. Quando a pessoa, olhando para a própria história, para o chamado de Deus, aquilo que vai ouvindo de Deus, nesse processo de vida mais intensa de oração, a pessoa também descobre, não é este o meu chamado. E a pessoa aí faz uma experiência de liberdade. A pessoa descobre então que ela é chamada ou para outro carisma, ou para ser um excelente cristão na paróquia dela. Aqui acontece essa dinâmica, esse tempo mais intensivo de formação e de averiguação do candidato para ele verificar se de fato é isso, a vocação Canção Nova, se ele quer continuar esse caminho de discernimento. As descobertas da própria história conduzem o caminho de Ruth na vida de oração ou nos momentos comunitários. Hoje eu me sinto mais inteira. Hoje eu percebo que tem um lugar para mim, que eu não sou um diferente, mas que eu sou aquilo que Deus chama a ser. Depois de passar por Lavrinhas, o candidato à vida comunitária na Canção Nova tem nova etapa de formação, o discipulado, que acontece na Casa de Maria, local onde a vida comunitária teve início no Brasil e onde ecoa a pergunta: e você, no seu processo de liberdade, qual resposta você dá a Deus? A comunidade Canção Nova é a Casa de Maria, nome dado por Monsenhor Jonas Abib desde a inauguração da primeira casa de missão na cidade de Queluz, no interior de São Paulo. E é lá que os jovens vivem a segunda etapa da sua formação inicial. Após o primeiro ano vivido na Canção Nova em Lavrinhas, interior de São Paulo, a segunda etapa de formação é o discipulado. O novo ano é realizado na Casa da Canção Nova de Queluz, Vale do Paraíba Paulista. O local onde nasceu a comunidade é considerado o Santuário do Carisma. Durante um ano, a equipe de formação ajuda o discípulo no processo de amadurecimento no Carisma Canção Nova, a se aprofundar nos princípios e nas regras da vida comunitária. Monsenhor Jonas afirma que na Canção Nova, nada é feito sem a intercessão de Maria. Tanto que a primeira casa da comunidade recebeu o nome de Casa de Maria.
berço da vida comunitária, ano a ano a casa recebe os futuros missionários. E na Casa de Maria existe trabalho, existe a oração e existe a missão, que dizem também do tripé daquilo que é a comunidade Canção Nova. A natureza que envolve a Casa de Maria surpreende. A mística Canção Nova se revela nos detalhes. No sino, que anuncia as atividades. No alpendre que leva ao confessionário e à capela maior. No sorriso acolhedor do quadro de Monsenhor Jonas. Tudo demonstra o jeito de ser comunidade e diz da essência do dom Canção Nova. O Padre Jonas ele diz que é um dado de criação. Deus, quando pensou a Canção Nova, ele pensou nas pessoas. E quando somos Canção Nova, ao chegar nessa casa, ao viver aqui, não tem como não ir se reconhecendo. Esse jeito de ser alcançou a portuguesa Brigitte, que era evangélica e conheceu a comunidade num encontro de jovens na Suíça, onde eu morava. Apaixonou-se pelo carisma nascido no coração do padre salesiano. E ano passado, no Brasil, viveu o pré-discipulado Canção Nova. Este ano, está na Casa de Maria em Queluz, onde conhece os pilares da vida comunitária nesta nova etapa do processo formativo. Estar aqui, contemplar essa casa onde nasceu o carisma, percebo o quanto fui abençoada e agraciada com as promessas que ele me fez. Mergulhados na própria história, quem chega ao discipulado vive o tempo de amadurecimento no carisma Canção Nova. Compreender o que é o carisma Canção Nova e se esse carisma faz um movimento no seu interior, se ressoa no seu interior, para que então, a partir do discipulado, ele possa ser enviado para a missão e corresponder cada vez mais a esse carisma que habita nele. Queluz é o lugar do chamado. É a casa-mãe onde a vida comunitária teve início e que hoje acolhe os jovens em seu segundo ano de formação, o discipulado. Tempo de conhecimento e aprofundamento do que é o carisma Canção Nova, do modo próprio de viver em comunidade e, a partir dessa experiência, anunciar Jesus Cristo. A formação, muito mais que colocar alguma coisa, é retirar aquilo que não é. E para ficar a obra-prima daquele que Deus fez, e no nosso caso nós buscamos aqueles que são Canção Nova, os verdadeiros Canção Nova. Eu toco na eficácia muito concreta do carisma nessa casa, toco nos meus talentos, nos meus dons. Essa casa ela espelha o que nós temos de melhor, mas ela também traz para fora o que nós temos de ruim, então essas contradições. Eu toco na mulher cheia de talentos, mas na mulher cheia de fragilidade. O ponto forte deste tempo é fazer com que o futuro missionário conheça os princípios da comunidade. Viver reconciliados, autoridade e submissão, sadia convivência, viver da providência e partilha e transparência. Dentro desses cinco princípios, em todo o processo formativo, nós vamos fazendo com que eles se aprofundem nessa identificação, na vivência dos princípios, para que então, a partir dessa base bem firmada, eles possam ter todo o sustento para que vivam sua vocação a partir dessa etapa de formação inicial. Quem chega à Casa de Maria logo entra no ritmo, no cotidiano de ser comunidade. Além dos exercícios espirituais e dos trabalhos para a manutenção da casa, a formação sempre aborda aspectos dos princípios de vida. Não é mais aquela teoria que eu ouvi no encontro vocacional, o que eu li nos livros, não. Eu sou convidado a fazer uma experiência profunda para reconhecer ou não a minha pertença a esse carisma. Se eu sou de fato Canção Nova, essa casa me impulsiona a vivê-lo. Se eu não sou, essa casa me expele, né? Acho que é a experiência que todos nós já fizemos aqui. Eu percebo, enquanto a Brigitte frágil, que na vivência dos princípios se torna forte, porque é capaz de dar esses passos concretos. E cada discípulo, a seu tempo, vai encontrando o lugar que lhe é devido na igreja, no seio da comunidade, no coração de Deus. E a partir deste tempo, passa a viver a missão Canção Nova que o próprio Deus lhe confia. Assim também como Jesus com os seus apóstolos, né? Uns mais dóceis, uns com mais facilidade, mais dificuldade, com seus temperamentos. Então, a Canção Nova é feita de pessoas. E aí, cada um tem o seu tempo, cada um vive o seu processo. Vamos subir a Serra da Mantiqueira e conhecer a cidade de Santo Antônio do Pinhal, no interior do estado de São Paulo.
Um lugar privilegiado pelo clima, pelas belezas naturais e também pela gastronomia. Um lugarzinho aconchegante, pertinho da montanha. Estamos a mais de 1.000 metros de altitude. Um roteiro ideal para o inverno de Santo Antônio do Pinhal. A cidade, que fica a pouco mais de 150 quilômetros de São Paulo, é bem próxima a Campos do Jordão, interior do estado. Viemos a um dos locais mais visitados do município. O Jardim dos Pinhais é conhecido como uma das maravilhas da Serra da Mantiqueira. Sua marca registrada está no verde. É o primeiro parque de jardins temáticos do Brasil. E para ver tanta beleza, tem que caminhar. São 1.200 metros de um caminho bom de apreciar. Uma trilha de diferentes jardins. O primeiro deles é o chamado Montanhês, que reúne o melhor da flora nativa local. Mais à frente, um pouco de sensibilidade. No Jardim Sensitivo, o olfato sente os aromas das espécies. A visão é apurada pelas cores e o tato define a textura das plantas. Na área japonesa do jardim, cultura milenar repleta de simbolismos. Assim como os arbustos do jardim italiano, que caracterizam a simetria das linhas geométricas e a tradição inglesa no mosaico de fontes do Jardim das Bolhas. A gente está nesse momento no centro do parque, no chamado Jardim Canadense. Uma área muito especial porque é uma homenagem aos jardins vistos lá no Canadá e que serviu de inspiração para a construção do parque. É um espaço tão florido que a sensação que se tem é de estar vendo um quadro em que as flores são a pintura e a grama como um acabamento, como se fosse uma moldura. Tantas paisagens diferentes servem para conquistar os inúmeros visitantes. Em alta temporada, como agora, cerca de 3.000 pessoas passeiam pelo parque. Proporciona você conhecer bem mais perto as culturas de outros países, né? Muito legal. E por falar em diversidade, aqui é possível registrar um ambiente árido no Jardim Desértico, ver as folhas raras no Jardim Beija-Flores e curtir uma sombra boa no Jardim Tropical. Aliás, essa área tem mais a oferecer. O espaço guarda uma riqueza ambiental. A gente se encontra na APA Serra da Mantiqueira. Tem algumas espécies sob ameaça de extinção, como o palmito jussara, o pau-brasil, tá? E também a samambaia-açu. A intenção do parque é também preservar tudo isso? Sim, com certeza preservar e passar a preservação para as outras pessoas também. Nem precisa perguntar se tanta beleza agradou. Natureza, ar puro, é muito gostoso aqui, muito legal. Nossa, dá vontade de dormir. O silêncio aqui que a gente não acha também em lugar nenhum em São Paulo, que é totalmente relaxante, né? Uma novidade ainda em construção aqui no parque é o Jardim Jurássico. É, na verdade, esse bosque com araucárias e outras plantas da era jurássica. Só que os visitantes vão encontrar pelo caminho umas surpresas que podem dar mais emoção para o passeio. E se a caminhada pelos jardins abrir o apetite, dá para fazer uma refeição em grande estilo. Isso aqui é todo um projeto de um arquiteto, Taubaté, que ele queria proporcionar um almoço diferenciado para o pessoal. Sair um pouco aquele clima de uma selva de pedras, né? Proporcionar um clima ali mais harmonioso com a montanha, com a natureza. E essa vista faz sucesso entre os clientes. A alimentação muito boa, muito gostosa. Que a comida realmente são ingredientes de qualidade, muito bem preparada e tem essa vista ainda maravilhosa. Mas claro que o cardápio ajuda, e muito. A variedade servida agrada diferentes paladares. Tem de filé mignon, picanha, ovo de bife, 3 tipos de peixe, para todos os tipos, todos os gostos. Definitivamente um lugar para viver tranquilidade. Mas se quiser aventura, aqui também é o destino certo. Essa família decidiu acelerar até o ponto mais alto do parque. O motivo? A gente quer uma coisa mais radical, né? A gente gosta de aventura. E foi desafio do começo ao fim. O trajeto com estrada sinuosa e subidas difíceis compensou pela proximidade com a natureza.
No fim, a sensação é que cada minuto valeu a pena. É assim na agitação ou na calmaria. O importante é viver um roteiro diferente, acumular boas lembranças e sair com aquela vontade de querer voltar. O repórter Canção Nova dessa semana foi um pouco diferente. Falamos sobre alguns acontecimentos da semana, aprofundamos sobre os 40 anos da comunidade de Canção Nova, subimos juntos a Serra da Mantiqueira e, é claro, tocamos na questão da situação da Nicarágua, um conflito que já se estende por muito tempo e que reflete também o que está acontecendo em outros países, a perseguição aos cristãos, aos católicos. Fica aqui, então, um grande aprendizado para nós. Você que é um verdadeiro cristão, você que é um verdadeiro católico, é tempo de se aprofundar cada vez mais, é tempo de rezar cada vez mais por essas pessoas, pedindo também a Deus que nos dê uma fé sólida, uma fé que realmente testemunhe a mensagem do Evangelho, porque a gente não sabe quando que isso pode acontecer também aqui no nosso país. Até a próxima semana com mais um Repórter Canção Nova. Um grande abraço para você.